Olá, dessa vez eu não sei se eu consigo falar. Dessa vez eu não sei se eu consigo falar. Eu já disse aqui algumas vezes nessa série Filmes de Quarentena, 40 filmes para quarentena, que o Brasil havia se transformado, na minha opinião, crítica, como crítico, no melhor cinema de arte do mundo. Já falei isso várias vezes, já tentei provar várias vezes com os filmes que a gente colocou aqui, tanto filmes lá de trás como os filmes contemporâneos, mas principalmente os filmes contemporâneos. Como que o Brasil se transformou no país do cinema. Deixou de ser o país do futebol, deixou de ser o país do povo alegre, do país tropical, abençoado por Deus e bonito por natureza, e passou a ser esse país, o país do cinema. Então eu não consigo falar muito sobre esse filme, sobre o filme de hoje. Repara que até para encarar a câmera é difícil, porque ele me emociona muito. Mas ele não me emociona no sentido de entristecer. Ele me emociona, ele me alegra de uma forma, ele me emociona. Eu acho que quando a pessoa tem um filho, eu nunca tive filho. Eu acho que a pessoa tem um filho, o choro que vem ao ver o bebê ali nascendo é um choro sem palavras. As palavras não dão conta disso. Dessa sensação de ver um bebê nascendo. E o filme de hoje, ele se chama No Coração do Mundo. Ele é de 2019, ele é do ano passado. E ele é esse bebê que nasceu porque, até pelos filmes que a gente mostrou aqui, ele é uma construção, ele é o resultado de uma política cultural vinda do governo federal durante mais de 10 anos, o único governo federal de esquerda que a gente teve no Brasil, que tentou descentralizar que conseguiu descentralizar a produção para fora do eixo Rio-São Paulo e de todos os seus vícios. Ou seja, você, para se tornar cineasta, você tinha que bajular muito a carreira e o ego das pessoas que detinham o poder dentro da indústria. E aí esse governo, há 15 anos atrás, assumiu, esse primeiro governo de esquerda da história desse país, violentamente de direita. Hoje a gente entende isso, a gente sabe disso, que não é o país tropical abençoado por Deus e bonito por natureza, e sim um grande país fascista. Esse governo, quando assumiu, ele entendeu que ele precisava descentralizar a questão cultural. E aí, começa a aparecer, assim, onde não existia na arte, parecia não existir mais salvação. Por exemplo, rock brasileiro parecia não existir mais salvação, e aí de repente vem do Nordeste, vem Chico Science com a Nação Zumbi. Começa a aparecer a salvação, começa a aparecer em tudo, e a salvação melhorada. Ou seja, o que tinha necrosado era justamente esse lugar centralizado. Na música popular brasileira, baianos e nordestinos todos tiveram que viajar para o Rio e para São Paulo. Tom Zé para São Paulo, Chico e Caetano e Gil para o Rio, Elba para o Rio, Maria Bethânia para o Rio, Gal para o Rio, para poder vingar como artista.
E uma das consequências dessa descentralização foi o cinema de Pernambuco, o cinema do Ceará, e em um cinema, um cinema, uma cena de cinema de Minas Gerais. Uma improvável, belíssima cena de Minas Gerais. Por quê? Primeiro, Minas Gerais nunca se formou como uma cena de cinema. A gente tem, por exemplo, no Sul, a Casa de Cinema de Porto Alegre, liderada pelo Jorge Furtado, que lidera uma cena de cinema ali. Muito interessante, muito importante. E tem São Paulo, tem Rio, é o eixo. Mas Minas, não. E mais importante ainda porque não é Minas, porque não é Minas, porque não é Belo Horizonte, não é capital. Essa cena vem de Contagem, cidade de Contagem, interior de Minas. Ou seja, olha quão improvável, ou até onde chegou a democratização dos acessos ao produto de cinema. E mais, em Contagem, chegou nas pessoas negras de Contagem, de periferia de Contagem. Então olha que improvável, que o quanto que o Brasil faz, tentou fazer esse pessoal não aparecer como artista, não filmar, porque quando você mora na periferia, você tem que trabalhar, você tem que botar comida no prato todo dia, então não dá para você brincar de cinema porque não dá dinheiro. Então isso é proposital e é político, essa alienação pela necessidade do trabalho. Então você tem a periferia toda sem pensar, porque não tem tempo de pensar, porque está no corre. Então, No Coração do Mundo, ele primeiro, antes de qualquer coisa, ele é uma história sobre isso. É uma história, é uma espécie de filme coral. Ele não tem um personagem principal, dois personagens principais. Ele tem ele tem vários personagens principais, onde a todos eles há um sentimento, um estado de espírito, que esse estado de espírito sim é o personagem principal desse filme, No Coração do Mundo, que é conseguir transcender, conseguir vencer o destino que aquele país está impondo àquela gente de periferia, que é não ser ninguém, que é nascer invisível e morrer invisível ao Estado, E como que a gente faz para sair dessa? Ou seja, pessoas marginalizadas. Então, como pessoas marginalizadas sair dessa? Pela marginalidade. A gente tem uma filmografia na história do cinema, a gente tem uma filmografia dos maiores movimentos cinematográficos deverem muito a passar a olhar para o sujeito marginal, né, na sociedade. Então a gente tem o neorrealismo italiano, que passa a olhar para o marginalizado italiano. A gente tem a Nouvelle Vague, que passa a olhar para o marginalizado francês. A gente tem o cinema novo no Brasil, que passa a olhar para o marginalizado brasileiro. E aí a gente tem essa turma da Filmes de Plástico, porque é uma turma que realizou seus primeiros curtas sem dinheiro nenhum e com o celular na mão, mas com umas ideias na cabeça tão sem medo de arriscar. E esses filmes todos estão no YouTube de graça. Eu vou colocar o link para o canal do Filmes de Plástico. Hoje não, eles já são muito reconhecidos. Tem filme deles na Netflix, tem os curtas deles, são premiados em tudo quanto é festival. Principalmente eles foram descobertos fora do Brasil antes de serem descobertos dentro do Brasil, pela crítica que eu digo, né? Pelo pessoal que trabalha com cinema, não, já estava de olho. Mas eles não são de nenhuma turma exatamente de cinema, não participam de uma turma, pelo contrário, eles ficam lá em Contagem.
fomentando, ou seja, o sonho deles não é ir para Belo Horizonte, não é ir para o Rio, não é passar a morar no Leblon, comprar um apartamento na Gávea, ou ir para os Jardins, comprar um apartamento em Vila Madalena. Não é, a ideia deles de vencer na vida não é isso. Embora nos personagens desse filme seja exatamente isso. Eu preciso sair daqui, dessa periferia de Contagem, onde a violência ela mata X pessoas por dia, tem um índice de desenvolvimento humano muito baixo, pouquíssimas expectativas de crescer na vida profissionalmente, de ter um pouquinho dessa fatia desse país rico, riquíssimo que é o Brasil. Então, todos eles querem sair dali, querem sair da cidade, querem uma vida melhor, estão cansados eles não querem entrar para a marginalidade. O filme mostra muito bem esse processo de como é que se entra para a marginalidade, por que se entra para a marginalidade. Nunca teve um filme tão claro a respeito disso. Depois de um filme como esse, você nunca mais vai ver Cidade de Deus, por exemplo, com bons olhos, no sentido de que Cidade de Deus te enganou a respeito das motivações pelas quais as populações periféricas e o corpo negro se torna corpo marginal. Ele te enganou para poder te dar adrenalina e fazer o filme andar. Agora, o Coração do Mundo não. Ele mostra didaticamente, embora não seja a intenção, é um filme que é entretenimento puro, é um filme visualmente muito lindo, é um filme que ele combina essa gravidade de pensar a situação do povo periférico. Ele combina com uma grande dose de alegria, quando começa o filme, as cenas de crédito de abertura. É aquele Brasil que eu quero, e eu acho que é fundamental vocês verem esse filme hoje ou amanhã, porque a gente está bastante de bode com o Brasil. A gente está até com vergonha do Brasil, né? Com essas coisas estão acontecendo todas. Gente, esse é o Brasil? Então, sim, esse é o Brasil. Classicista, racista, misógino, reacionário. Esse é o Brasil. Mas também ele é composto de vários Brasis. E tem um Brasil que ele é mais incrível do que existe, e é mais incrível do que do que tudo de ruim junto, que é esse Brasil que é mostrado no Coração do Mundo. A sensação que eu fico é tão maravilhoso o Brasil, a humanidade do brasileiro mostrada nesse filme, com destaque para a estreia da MC Carol no filme que é do Maurílio Martins e do Gabriel Martins, dirigindo-se dupla. É tão incrível a humanidade desse povo que você quer ficar com eles. A vontade que dá é de se mudar lá para Contagem, com todos os problemas de lá. E a segunda vontade que dá, a segunda sensação que dá é que a gente aqui no Brasil, com tudo de ruim que está acontecendo, com tudo de ruim que acontece, com tudo de ruim que aconteceu na formação do Brasil, tudo de ruim que ainda está para acontecer, mesmo assim a gente está no coração do mundo. A gente está no lugar mais encantador, mais importante, mais estimulante, mais foda do mundo. Então, aqui na descrição eu vou colocar os 2 curtas que deram origem ao longa, que o curta Dona Sônia pediu uma arma pro seu Alcides, e Contagem. São 2 curtas que essa mesma dupla, Gabriel e Maurílio Martins, fizeram e que se transformou no longa. Eu vou colocar porque é de graça, vou colocar aqui,
E você pode ver o filme no YouTube. Ele custa acho que R$ 6 para alugar no YouTube. Procura aí. Eu coloco também a lista e corre lá pro grupo de Zap pra gente conversar sobre o filme, celebrar esse Brasil que existe. Pra gente lembrar que existe um Brasil incrível e que é insuperável e que, assim como o seu cinema, é o melhor país do mundo. Boa sessão e até semana que vem. Até amanhã, até tanto faz, né? Os dias, as horas. O que importa é o coração. Até já.